Meu nome é Eliana, né? Eu estou como diretora da Escola Ivan Brasil, né? E hoje a gente vai fazer esse bate-papo, essa roda de conversa, né? Vocês sabem, tem acompanhado os movimentos, né? Que a gente teve esse período ausente, toda a atividade de vocês escolar foi de uma forma remota, e agora nós estamos com a possibilidade de ter um grupo presente na escola ou não. Então, a importância dessa conversa, de planejar e para a gente ver como é que a gente vai, como vai se dar esse retorno, tá certo? Então, eu queria começar perguntando para vocês o que vocês têm feito no período de isolamento físico, tá? Nesse período que todos estamos isolados, o que vocês têm feito? Tá, eu basicamente nesse tempo livre, eu tô pensando nesse momento em que ainda não tinham implementado as EADs, claro, como CMSP. Mas eu peguei e eu dei uma corrida atrás dos meus livros e de alguns cursos que eu vi que pelo fato de estarmos em quarentena, eles liberaram e colocaram de graça cursos que eu estava interessado, de programação e etc. E foi uma grande coisa que eu fiz. Fiz uns 3, 4 cursos só sobre programação e hoje em dia eu penso sobre as coisas para fazer dentro dele. Eu acho que esse período está sendo bom para todos nós, né? Além da gente estar estudando bastante. Eu, por exemplo, estou estudando muito, 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 mas também foi um período de reflexão, né? Para todos nós, né? Pensar mais sobre os nossos atos e refletir mais sobre as coisas que a gente andava fazendo, que a gente deve ou não fazer. E em relação aos cursos, eu tô achando bem legal, porque a maioria dos aplicativos que eram pagos estão sendo gratuitos e, como que eu posso dizer, disponibilizando várias aulas que pra gente, de uma certa forma, vai nos beneficiar. Eu achei que essas aulas EAD que a gente está tendo, né, praticamente EAD, foram muito boas para mim, porque eu comecei a perceber mais a importância dos estudos. Eu estou estudando muito, então eu fiz uma rotina, porque praticamente de manhã eu estudo para o Enem, à tarde eu estudo para a escola, tento fazer algumas atividades, porque eu já faço outro curso. Então, para mim, a minha rotina está bem assim, eu estou conseguindo aprender muito, mas ao mesmo tempo também está muito pesado para mim, porque algumas coisas começaram a ficar, sabe, eu comecei a ficar muito abarrotada de atividade também, porque muitas coisas começaram a vir atividades o tempo todo. É bom, mas ao mesmo tempo a gente tem que saber conciliar as coisas. No começo foi bem difícil essa parte do ED, principalmente porque eu costumo ser uma pessoa que perde o foco muito rápido, então, principalmente pelo fato de estar em casa, eu começava a estudar e eu perdi o foco por causa do celular ou alguma coisa que eu via. Só que, como a Júlia disse, a gente tem que saber conciliar e eu fui
conseguindo me organizar, ter uma rotina de estudos e agora eu tô bem. Tô conseguindo estudar direitinho. Mas e no início, como que foi essa organização, né? Porque para a gente sair de uma rotina presencial, né? Porque a gente tinha tarefas que a gente fazia no dia a dia, mas de encontro com outras pessoas. E aí, de repente, né, logo ali na segunda quinzena de março, certo, professora Cris? A gente já teve que ficar de uma forma isolada, sem saber exatamente o que a gente ia fazer, né? E aí, até organizar essa rotina, eu imagino que demorou um tempo, né? Isso, eu acho que, tipo assim, de uma certa forma foi bom pra gente refletir, mas de uma outra forma a gente saiu muito prejudicado, porque presencial é uma coisa totalmente diferente do EAD. É igual, eu tenho muita dificuldade em matemática, e eu continuo tendo essa mesma dificuldade, não mudou nada, porque se presencial eu já tinha toda essa dificuldade, imagina por EAD, por trás de uma tela de celular, entendeu? Então eu acho que eu sou boa em algumas matérias, mas também tenho meus pós e contras em outras, entendeu? E aquelas pessoas que têm mais dificuldades estão saindo prejudicadas em todos os quesitos. Exatamente como a Beatriz falou, né? A gente tenta conciliar essas atividades, esse tempo perdido, né? Porque na escola, muitas vezes a gente não entendeu uma matéria, a gente pergunta na hora, tem aquela coisa que o professor percebeu que você não entendeu, e isso ajudava pra caramba a gente. E também aquelas atividades porque assim, na internet é muito bom, a gente consegue pesquisar muito, consegue ter até uma base muito grande, né? Quem sabe pesquisar. E aqueles que não sabem, e aqueles que não têm essa rotina, sabe? Então, eu acho que para muitos foi muito ruim e para outros foi muito bom. Então, foi o que a Bia falou. A gente precisa, antes de tudo isso acontecer, a gente precisava de uma base melhor, sabe? Por exemplo, ninguém esperava por isso que ia ter que estar aqui conversando com vocês aqui nessa plataforma, ninguém achava que ia estar aqui. Então, eu acho que a gente precisava, outras pessoas precisavam de mais, como é que eu posso falar, mais base para saber mexer no computador. Muitas pessoas não sabem mexer no computador. Então, eu tenho amigos, por exemplo, que não sabem mexer no Word, não sabem mexer numa plataforma como essa. Então, assim, muitos precisam de mais ajuda, né, também. A Bia, eu acho que trouxe uma coisa bacana, no sentido de dizer assim, né? Bom, eu tenho várias dificuldades, né? E essas dificuldades que eu tenho, muitas vezes elas são sanadas com o auxílio do professor ou da professora, né? Então ela traz essa necessidade do ensino presencial, embora ela também não descarte, por exemplo, o seu próprio esforço de fazer as pesquisas. O problema da EAD é que basicamente ela é o primeiro ano em que ela foi implementada. Não tivemos uma base de uma pesquisa do que funciona, do que não funciona. Só pegaram um ano, esse é o primeiro ano que eles pegaram e falaram: estamos com um problema dos alunos não conseguem ir nas escolas, então a gente tem que trazer a escola até eles. Só que aí não existia uma base, que nem nas primeiras aulas de EAD, qual que era o problema? A qualidade do vídeo, não se enxergava o que eles estavam passando. Aí agora a qualidade está muito melhor, consegue. Só que, pelo que eu estava acompanhando nas aulas de matemática principalmente, acontece que o professor ele acaba explicando muito rápido, ele escreve muito rápido, não dá tempo de acompanhar. Não dá tempo nenhum de acompanhar. Mesmo que você pegue no vídeo, às vezes no vídeo dá uma ajuda muito grande. Você tá lá, você volta o vídeo, você consegue, mas assim, ó, uma vírgula ali que ele colocou que ele não explicou do que é aquela vírgula, simplesmente apareceu, entendeu? E aí esse também é um dos grandes problemas. E outra coisa que, tipo, criar um cronograma não é fácil. E além do mais, nesse momento de pandemia, que você teve um hiato muito grande, ficou alguns meses parado, sem o horário de acordar, sem o horário de dormir, sem o horário de comer alguma coisa, de fazer outras coisas, e você ter preocupação basicamente com as coisas. Simplesmente você teve que criar um cronograma, mas ele ainda assim não se encaixa 100%, porque a sua casa não foi feita para segurar uma pessoa por tanto tempo. A casa é um local de descanso, etc. Que nem aqui no meu caso, eu tenho um computador onde fica perto da minha cama.
Isso é um grande problema. Eu não tenho um espaço reservado onde eu possa fazer um escritório que comporte somente as coisas de trabalho. Isso é um grande problema também. Muitas pessoas não têm acesso ao computador, etc. Mas assim, as pessoas que têm, normalmente é assim, é um outro cômodo que foi aproveitado. Mas acontece que isso implica muito, porque a tentação de eu chegar ali e deitar é muito grande. Também tem várias distrações, eu tô aqui, eu vou lá na cozinha, alguma coisa ali, a distração é muito grande do que você tem e você não consegue se concentrar realmente no que você quer, no que você precisa se concentrar. Esse é um dos maiores problemas que eu encontrei na EAD e etc. Eu achei bem, não tinha ainda me atentado a essa resposta do Guilherme, né? Sobre essa questão do espaço e sobre essa questão de que ele traz, né? Que é um espaço de estudo e, ao mesmo tempo, é o espaço do descanso. E que, por muitas vezes, ele tem essa vontade, né? O corpo, né, chama. E aí, diante dessa fala dele, eu queria saber de vocês, assim, então a gente entrou nesse processo, né, da pandemia, e nesse processo que a gente não esperava, nós não esperávamos viver isso, né, então as coisas foram feitas rapidamente, o Estado correu, né, tanto que o Guilherme também traz, que no começo foi muito difícil, né, o som era ruim, a imagem era ruim, e até a gente conseguir, né, estabelecer, né, foi, na verdade, para todo mundo. Aí queria que vocês trouxessem um pouco, nesse período, fora a questão do estudo, como é que está a convivência em casa e como que está a convivência com os colegas? Vocês têm se encontrado? Têm trocado algumas coisas? Queria saber um pouco isso. Então, assim, ao meu ver, a Bia disse isso mesmo da gente estar em casa e refletir mais sobre a nossa vida. Por exemplo, depois que a pandemia acabar, que tudo voltar ao normal, você vai dar mais valor às pequenas coisas, tipo, ir na sorveteria, qualquer coisa do tipo, porque era uma coisa que antes eu particularmente não estava nem aí. A minha mãe, por exemplo, ela me chamava para ir na cidade e eu não quero, porque eu estava até comentando com a minha mãe esses dias que uma coisa é você ter a opção de ficar em casa ou sair, mas outra coisa é você ser obrigado a ficar em casa. E assim, eu estava conversando com a minha mãe também, porque eu converso muito com os meus pais, e eu estava falando, nossa, durante essa pandemia eu sinto que eu não estou vivendo, eu só estou existindo. Tipo, muitos estudos revelam que a taxa de suicídio na quarentena aumentou muito, e acho que isso vem do fato de que é bom e ruim ao mesmo tempo das pessoas estarem em casa, elas pensarem mais, mas só que tem uma hora que extrapola, chega no limite. Então, eu não tô tendo muito contato com as pessoas da minha sala, assim. A pessoa que eu tô tendo mais contato ultimamente é com a Júlia, que ela tá vindo bastante aqui em casa e a gente tá estudando. Terça-feira mesmo ela veio, a gente estudou bastante. É só com ela, mas assim que eu tô tendo mais contato. Então, foi exatamente como a Isabela falou, né? É essa coisa da rotina. Se você tinha uma rotina tão agitada que você ia toda hora para a rua, que você ia fazer toda hora suas coisas na rua, agora tudo dentro de casa, você tem que ficar dentro de casa, não poder sair. Se você vai no mercado e você encontra alguém, fica aquela coisa assim, ai, não posso cumprimentar, mas oi, saudade, fica aquela coisa, sabe? Então, para mim foi muito difícil, porque eu ficava pouco em casa, eu ia estudar até na biblioteca, para mim era até melhor, porque eu não consigo estudar muito dentro de casa, justamente por exemplo, pelos meus animais, que estão o tempo todo aqui, eles querem atenção, meus irmãos, a televisão, que chama atenção toda hora. Então, muitas coisas assim, foi muito difícil para mim conseguir montar minha rotina. Mas dentro de casa, todo mundo conversou, falou o horário de cada um, o horário que cada um poderia estudar. Então, aqui dentro de casa as coisas estão bem organizadas, mas eu sei que alguns amigos meus estão
com bastante dificuldade, justamente por todo mundo estar com a mesma aula no mesmo horário. Então, muitas coisas assim atrapalham os estudos de outras pessoas, né? Uma questão que eu acho interessante, tipo assim, basicamente a EAD para quem tem irmãos mais ou menos da mesma idade, ou que pegam as EADs, pegam aulas em seguidas, e aí eles podem se ajudar em questão de aprendizado. No meu caso não, eu só tenho um irmão que mora em casa, e ele não faz as EADs, mas a gente tenta se ajudar para estudar no Enem, pro Enem, claro. Já que ele também vai fazer esse ano, e é uma das coisas, é a coisa mais importante desse ano, até então, do ano que vem, né? Passou pro ano que vem. Mas no meu caso, a quarentena não mudou tanto porque eu não saía tanto de casa. A única coisa que eu gostaria de ter feito realmente é ter ido trabalhar nesse ano de 2020. Ter começado um emprego ou alguns cursos da prefeitura que iam abrir ainda para eu começar a fazer e começar a formar um currículo, coisa que esse ano eu não consegui fazer por conta da quarentena. Mas em questão aos cursos, eu consegui fazer em casa, alguns, não todos, alguns eu consegui fazer em casa, e em relação do estudo mesmo, do aprendizado escolar mesmo, fica muito complicado, por conta do relacionamento, que seja que, tipo assim, você tá aqui, aí sua mãe te chama pra você fazer alguma coisa, e etc, ajudar em alguma coisa, então você não consegue ficar totalmente focado por conta disso. Claro que, e aí você se isola basicamente no quarto, mas não por um motivo de que você quer, em suma, ficar sozinho, etc. Você só quer isolar o seu som do resto da casa, porque você imagina que o som da aula você perturbe alguma pessoa, alguém que esteja dormindo em algum horário, tal, por conta que trabalha de madrugada, etc. Então, acho que isso engloba todo um problema dentro da casa também. Essas questões que vocês trazem para a gente faz a gente fazer uma outra pergunta, né? Como que está ocorrendo essa comunicação com os colegas da turma, né? Pelo que eu entendi aqui, por exemplo, a Bia estuda junto com a Júlia e se veem esporadicamente, né? E com os demais colegas? Como que acontece essa comunicação com os demais colegas da turma? Todo mundo está tendo acesso à internet? Todo mundo que vocês conhecem teve acesso aos materiais? Se não teve esse acesso, como que está essa discussão, né? Em relação à convivência com os colegas, que foi a questão que você levantou, eu respondi em relação à Júlia, mas assim, eu falo pelo que eu tô vendo da minha sala. Eu acho que para ter uma convivência melhor, eu acho que todas as partes deveriam estar amplas para um conhecimento melhor, mas não, a maioria das pessoas elas estão se recuando cada vez mais deixando de fazer, cada vez mais não prestando atenção nas aulas de EAD. Então eu acho que uma forma que todos devem querer, mas a maioria não querem. Então, tipo, eu e a Júlia foi aonde, tipo assim, ela recorreu a mim e eu recorri a ela. Por quê? Porque ela tá com o mesmo propósito que eu e eu tô com o mesmo propósito que ela, entendeu? E em relação, assim, a ter onde, por exemplo, igual o Guilherme falou, que ele tem o quarto e tal, ele pode recorrer, ficar lá e tal, se isolar de uma certa forma. E existem casos e casos, famílias e famílias. Acho que varia muito de pessoa para pessoa. Então, de uma certa forma, eu já me isolo o tempo todo, entendeu? Bia, você que trouxe essa discussão, assim, você consegue imaginar por que as pessoas elas estão começando a perder o interesse por fazer essas atividades à distância? Porque é totalmente diferente, é igual eu falei, uma aula presencial de uma EAD. Por quê? No EAD nem sempre os pais estão presentes, nem sempre os pais estão interessados no que o aluno está fazendo. Igual a minha mãe, se ela vê que eu não estou fazendo alguma coisa, o que ela fala para mim? Vai lá, pega e faz, se esforça, busca. Mas não são todos os pais que são assim. E na escola, nas aulas presenciais, tem um professor para estar ali em cima,
faz. Mas em casa, se os pais não se interessam, os alunos muito menos vão se interessar. Tem um grande problema, que é que se os alunos já não estavam entendendo nas aulas presenciais, Realmente. agora você imagine quando não tem um professor presente. E outra questão também é porque dentro das aulas contam as faltas. Se você der um certo número de faltas, você estoura. No caso da aula EAD, não tem como saber se a pessoa está vendo a aula ou não. Então ele só vai lá, vê o começo do vídeo ali, faz as anotações que o professor pedir e manda. Isso quando faz isso ainda. Eu acho que também, em relação às aulas, em relação ao fazer, ao querer, tudo também depende do pai, da mãe, da avó, independente da pessoa que tá lá. Porque a maioria dos pais estão desinteressados, a maioria dos pais também não tão, tipo assim, se fez, se não fez, tá bom. Sabe? Alguns pais estão assim. Entendeu? Por isso que o aluno não mostra interesse, por isso que o aluno não pode, tipo, se ele faz, ele não vai, tudo bem, beleza, mas se ele não faz também, ele não vai escutar nada, porque eu tenho certeza que pais de sã consciência, que querem o melhor, vão falar, vai, faz, busca um conhecimento, busca adquirir alguma coisa, mas e os pais que trabalham ou têm bastante filhos, que não têm condições de estar ali sempre em cima do filho para ele estar fazendo, aí o adolescente, ele já tem um certo problema da distração. Eu, por exemplo, eu me distraio fácil, eu me disperso fácil das coisas que eu tô fazendo. É igual a Julia falou, pode ser por uma televisão, até mesmo pelo celular. Às vezes tô estudando pelo celular e chega uma mensagem. Eu me disperso fácil, mas eu tenho a minha mãe para estar falando ali, faz, não vai aí agora, sai daí, vai estudar, sabe? Então, eu acho que também isso tá uma questão bem da família intervir nos estudos dos alunos. Então, é que muitos pais também, muitas pessoas, não só os pais, muitas pessoas da família às vezes ficam com aquela coisa, esse ano tá perdido, esquece a escola. Eu já escutei isso de pessoas da minha família. E muitas vezes eu não penso nesse ano como um ano perdido pra mim, entendeu? Porque eu chamei exatamente a Bia pra gente estudar junta, porque foi o que ela falou, a gente tá com o mesmo propósito, que é passar no Enem. Então, assim, se eu pensasse assim, o tempo todo, esse ano tá perdido, eu não vou conseguir passar mesmo, eu não ia passar mesmo e não ia estudar, entendeu? Da mesma forma, como outras pessoas estão pensando, estão fazendo. Então, assim, eu fui atrás da Bia, a Bia me deu apostilas que doaram para ela do Enem, entendeu? Se a gente correr atrás, se eu, por exemplo, souber que alguém está querendo estudar por Enem e tal, eu vou e chamo. Esses dias eu e a Bia, a gente viu um aplicativo super legal para a gente estudar, só que também não é só isso. Existem pessoas que querem estudar, que querem passar no Enem, que têm essa vontade, só que não tem recursos. Entendeu? Por exemplo, eu e a Bia, a gente tem esses aplicativos. A gente tem como adquirir eles para ajudar a gente nos nossos estudos. Só que muitas pessoas não têm. Entendeu? E quando, por exemplo, eu tenho uma amiga que ela é lá de São Paulo. E muitas coisas que, por exemplo, o CMSP, o Classroom, ela não tem celular, ela não tem televisão em casa. Então, assim, ela não consegue ter esses recursos, sabe? E até falei pra ela, se você precisar de uma apostila, esses dias mesmo, eu falei assim pra ela, se você precisar de uma apostila, eu posso te doar, tal, eu tenho coisas aqui em casa. Eu encontrei uma biblioteca lá na casa do meu tio, que tava, tipo, fechada, e tinha um monte de livro, um monte de coisas de vestibular, mas eram antigos, só que ainda assim podem ajudar alguém, entendeu? Sim. Então, a gente começou a perceber mais coisas dentro de casa, começou a ver realmente o que a gente tem, que a gente pode usar para ajudar as outras pessoas. Então, eu queria perguntar se vocês já se deram conta de que o normal talvez não aconteça tão rápido e a gente possa ter um retorno, mas não é aquele retorno normal. Nós não vamos ter tão cedo um retorno normal, né? Então, eu queria perguntar para vocês como que vocês acham que vocês vão lidar, o que vocês acham se a gente voltar uma parte presencial para poucos e uma parte ficar no remoto, que está se chamando hoje do ensino híbrido, né? Ficar uma parte no remoto e uma parte presencial.
e que se vocês têm essa dimensão da pandemia, né, e que nós vamos ficar por muito tempo ainda nessa situação do não normal, né? Eu acho que o nosso normal vai demorar para voltar a existir, porque a gente já se acostumou a essa rotina de pandemia, entendeu? Por mais que daqui uns dias, daqui uns tempos, daqui uns meses, eu não sei, já saia a vacina, se Deus quiser, o normal vai demorar a existir novamente, entendeu? Porque a maioria das pessoas vão ficar com medo. Por isso que eu, minha família, assim, a gente não é de acordo com as aulas, que voltem às aulas. Por quê? Porque a gente não está sobre uma epidemia, a gente está sobre uma pandemia, é um todo, não é só um bairro, uma cidade, é um todo. E até então não tem nenhum recurso que a gente possa... Por exemplo, a vacina. A gente não tem a vacina. Então, qual é a decorrência do vírus? É ele se propagar. E Beatriz, eu penso que se a gente voltar e, de uma certa forma, não tiver a vacina, não tiver os recursos, que por mais que a gente se previne, a gente está correndo risco. De qualquer forma. A gente, adolescente, assim, eu, a Júlia, o Guilherme, provavelmente não tenha nenhum risco. Mas e os nossos pais? E os nossos avós? E os nossos professores, que muitas das vezes têm problema de pressão ou alguma coisa do tipo, entendeu? Acho que a gente não poderia pensar só em si, até porque eu já escutei alguns professores falando, não querem que volta porque estão com preguiça de estudar. Não, porque eu estou estudando muito mais na pandemia, na quarentena, do que eu estudava nas aulas presenciais. Eu estou me dedicando muito mais na pandemia do que quando eram as aulas presenciais. Então, eu acho que isso não deveria acontecer, não por agora, claro, porque eu acho que as aulas têm que voltar sim, porque de uma forma a gente está sendo muito prejudicado mesmo, até porque o terceiro ano é uma base pro Enem, né, é o alicerce do Enem, né. A maioria dos conteúdos que a gente estuda no terceiro ano é a maioria das coisas que vão cair no Enem, de certa forma. Então, eu acho que não deveria voltar, não, porque se já tá assim, a tendência é piorar. Enquanto não estiver vacina, lógico, a tendência é piorar. Mesmo que a gente não quer isso, infelizmente, enquanto a vacina não existir, a tendência é piorar. Tá, eu também não concordo com o negócio de pandemia, com o negócio da pandemia, por conta de voltar ao ensino híbrido, porque imagina, se os alunos não conseguem manter os seus lápis e estojos em cima da mesa, porque outro aluno vai pegar, você imagine máscaras e etc. Mesmo mantendo o distanciamento, isso vai ser praticamente impossível. Mesmo com todos os cuidados, distanciamento, álcool em gel nas salas, janelas abertas, etc, etc, a chance de contaminação dentro de uma sala fechada com um monte de digamos assim, crianças, vai ser muito mais alto. E que nem na minha situação, eu tenho 2 vizinhas, e elas são acima de 70 anos, elas têm 80 e poucos anos, então o grupo de risco delas é muito alto, então, para mim é inviável eu ficar indo e voltando para a cidade, mesmo que seja uma vez por semana, ainda mais, como eu disse, num local com várias pessoas. Mesmo com o uso da máscara, etc., eu acho muito perigoso deixar os alunos assim. Claro que eu acho também que vai ajudar os alunos com dificuldades por terem a presencial de volta, mas eu acho inviável por conta da contaminação. Isso é muito, muito perigoso. O perigo é maior do que o que vai compensar, entendeu, do estudo. Foi exatamente como o Guilherme falou, né? Muitas coisas a gente não tem controle, né? Foi o que eu estava conversando esses dias com meu pai. Ele falou, você vai querer voltar ou não? E aí ele falou assim, por mim, você voltava, porque você está no terceiro ano, você vai ter que fazer o Enem, não tem como, tem que voltar. Aí foi o que eu falei para ele, pai, olha, por mim, eu voltaria, mas por exemplo, eu voltaria e ficaria só nas aulas realmente que eu tô com muita dificuldade. Porque para voltar assim, tipo, normal, todo, tipo, como ela falou, com um mínimo, né, de pessoas dentro da sala de aula, mas mesmo assim, foi como o Guilherme falou, tem coisas que a gente não tem controle, e a gente sabe como é que é dentro da sala de aula.
A gente sabe que as coisas saem do nosso controle fácil. Então, assim, eu digo porque muitas vezes eu via os professores loucos dentro da sala de aula, e com isso, então, né, com essa pandemia, e algumas pessoas não têm noção, né, então, foi isso que o Guilherme falou, realmente. Então, eu também concordo que não deveria voltar, porque para muitas pessoas a quarentena nem começou. Tem gente que continua com a vida normalmente. E. Ai, desculpa.